Sabe aquele filme Top Gun Maverick, em que o Tom Cruise interpreta um piloto veterano, meio machão antiquado, que desafia as regras, ignora os mimimis da nova geração e comanda uma missão suicida para destruir instalações nucleares de um país que, misteriosamente, ninguém ousa dizer o nome? Pois é, spoiler. Eles conseguem. Os caças entram, explodem tudo, voltam voando baixo e com o povo aplaudindo de pé. Agora, corta para a vida real. Donald Trump, o maverick da política mundial, também taxado de machão antiquado pelos lacradores, resolveu fazer sua própria versão do filme. Mandou os caças, os bombardeiros, os mísseis e destruiu as instalações nucleares do Irã. Um sucesso mundial. Aplausos nos Estados Unidos, aplausos em Israel, aplausos em metade do planeta. Menos num lugar, num canto esquecido da América do Sul, chamado Brasil, onde Lula, movido por inveja crônica e complexo de nanico geopolítico, resolveu condenar a ação. Porque é claro que na cabeça dele o problema do mundo é o Trump, e não o Irã fabricando bomba atômica. Enquanto o mundo inteiro assistia de camarote, um daqueles momentos cinematográficos que fazem a gente abrir a pipoca, Donald Trump, o homem, o mito, a lenda, resolveu dar uma pequena lição de geopolítica ao Irã. 3 instalações nucleares. 3. Uma aula de precisão, eficiência e recado diplomático direto, no melhor estilo americano de resolver problemas. Você quer brincar de fazer bomba atômica? Então toma míssil. Israel aplaudiu de pé. A galera em Tel Aviv botou outdoor gigante agradecendo. Senadores americanos tiraram foto com a bandeira. O mundo civilizado, incluindo Alemanha, Itália, França, Reino Unido, respirou aliviado, sabendo que os caras que querem explodir o Ocidente foram explodidos antes pelo único sujeito com culhões para resolver o assunto. E onde estava o Brasil? Ah, o Brasil. Lá no cantinho da sala, com Lula fazendo beicinho e o Itamaraty se contorcendo de raiva, emitindo nota de repúdio, como quem bate panela vazia na varanda e acha que tá mudando o mundo. Enquanto a diplomacia séria do planeta comemorava o recado bem dado ao Irã, Trump, com aquele sorrisinho de quem acabou de zerar o Call of Duty no modo veterano, fazia o que sabe fazer de melhor. Dá show! Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel.
They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Israel vibrou. Afinal, depois de semanas sofrendo ataques de drones, foguetes e mísseis de um regime que acha que direitos humanos são um capricho burguês, ver as instalações nucleares iranianas virando cinza foi quase uma catarse coletiva. E o Congresso americano? Uníssono. Republicanos e até uns democratas que ainda têm 2 neurônios funcionando aplaudiram. Sabe aquela cena de final de filme com o mocinho saindo do fogo com a jaqueta rasgada, mas com moral intacta? Pois é. Vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá tomar uma lá no bar. E enquanto o Ocidente civilizado vibrava, no hemisfério sul, num país perdido na periferia do mundo, um anão diplomático resolveu dar seu chilique. Sim, Stalinácio, aquele que acha que política externa é churrasco com os amigos da Venezuela e do Irã. O Itamaraty, com seu texto de autoajuda para ditadores, resolveu manifestar grave preocupação com a escalada militar. Grave preocupação, amigos! Sabe que não teve grave preocupação? Os ataques de drones, os mísseis caindo em Israel, o financiamento iraniano ao Hamas e ao Hezbollah. Disso, Itamaraty só tem silêncio reflexivo. Ou no máximo um... É complicado. Mas quando os Estados Unidos, o maior aliado de Israel e o país que sustenta metade da segurança mundial, resolve reagir, aí o Lula ativa o modo militante da UNE e solta a notinha de repúdio. O governo brasileiro acabou de se manifestar assim. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota afirmando o seguinte, que o governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, aos Estados Unidos contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional. O Itamaraty continua. Afirma que qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. O Ministério das Relações Exteriores, nessa nota, diz ainda que ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis. Ainda que o governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear. O Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, os quais têm provocado crescente número de vítimas e danos a infraestruturas civis. O Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz. Esse posicionamento do governo brasileiro, que acaba de ser divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, se encerra da seguinte forma: as consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para... Esse tchola que leu a carta já não entra mais nos Estados Unidos. A cara de velório do pessoal da Globo News tá boa demais hoje. Eu recomendo. O presidente americano Donald Trump acabou de fazer uma postagem na sua rede social, a Truth Social. Vamos dar uma olhada o que ele escreveu lá. Saiu disparando, gente. E o Brasil não condena nada. A maioria dos brasileiros está a favor de Israel e contra o terrorismo. Quem condenou esses ataques foi o criminoso Lula, que infelizmente fala em nome do Brasil. Na verdade, foi o presidente e não o Brasil.
Ele é um presidente sem povo, nunca se esqueçam disso. Que maravilha! O filho de rapariga meteu a gente numa guerra. Lá vai o Satanás e os anões diplomáticos do Bananil nos fazer passar vergonha mundial, ficando ao lado do eixo do mal. Oh, desgraça de país! É óbvio que em caso de guerra mundial ficaríamos junto com a Coreia do Norte, Venezuela, Rússia e China no eixo do mal. O que me conforta é saber que os milico especialistas em prisão de velhinhos terão que fazer exercício militar junto com a turma do turbante. Eu até imagino o Lula enviando o que sobrou da nossa força aérea para ajudar o Irã. E quem ressurgiu das catacumbas da política externa brasileira? Ele mesmo, Celso Amoral, digo Amorim, o aloprado assessor de Lula para amizades com ditaduras e assuntos com terroristas. Numa entrevista ao UOL, Amorim, do alto dos seus 83 anos e 18 doses de ressentimento anti-americano, declarou: Nunca vi um momento tão tenso como esse. Sério, Amorim? Nunca? Nem quando a Rússia invadiu a Ucrânia? Nem quando o 11 de setembro aconteceu? Nem quando o Irã derrubou drones americanos? Não, para ele tensão mesmo é quando o Trump resolve acabar com o playground dos ayatollahs. E o melhor vem agora. Amorim diz que falava em nome pessoal, como se isso fosse algum alívio. É o famoso: Não é minha opinião, mas é minha opinião. É um erro, é triste, é um abandono dos fóruns multilaterais. Até mesmo os Estados Unidos no Iraque, ele primeiro levou o Conselho de Segurança. Aí, como não conseguiu, agiu unilateralmente, é condenável. Mas agora não, nem sequer houve a tentativa de obter a autorização do Conselho de Segurança para essas ações. Pois é, chanceler. Uma outra ordem, acabou a ordem mundial. Acabou a ordem mundial. Acabou na área do comércio, acabou na área da paz e segurança. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não será fácil. Isso mostra que o Conselho de Segurança é inócuo. Está sendo, infelizmente, porque o Conselho de Segurança é o que, na realidade, os membros, seus membros permanentes, que a gente tudo, os outros estão ali um pouco de enfeite, ou para fazer uma declaração ou outra, é inócuo. Para a gente concluir. O Brasil já era o primo pobre nas reuniões da ONU. Agora é o primo pobre, mal vestido e que ainda por cima tenta dar palpite na briga dos adultos que pagam a conta. Enquanto os Estados Unidos e Israel limpam o terreno de ameaças nucleares, o gnomo de 9 dedos segue dobrando a aposta na sua diplomacia de boteco. Para quem já comparou Israel a Adolf Bigodinho, defender o Irã parece até coerente. Afinal, coerência no absurdo é uma arte. O Itamaraty virou a extensão internacional do grupo de zap do PT. Muito textão, muita lacração e zero noção de realidade. E, para completar a vergonha, o Brasil foi um dos únicos países do Ocidente a receber de braços abertos o chanceler iraniano em Brasília. Teve tapete vermelho e tudo. Se duvidar, faltou só o Satanás entregar um troféu amigo da democracia para o sujeito. Enquanto isso, o mundo real continua girando. Israel segue sendo a única democracia funcional daquela região, que é a pura treta, chamada Oriente Médio. Os Estados Unidos seguem fazendo o trabalho sujo, que todo mundo critica, mas no fundo agradece. E o Irã? Vai precisar de algumas décadas e muita terapia geopolítica para se recuperar da surra. O Trump até falou em um movimento MIGA, Make Iran Great Again. Não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o atual regime iraniano é incapaz de fazer o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? MIGA. Trump fez o que tinha que fazer. Israel vai seguir existindo e a mensagem foi clara. Quem brinca de fazer bomba atômica recebe a visita da Força Aérea Americana. A real, meus amigos, é que o que está acontecendo entre Israel e Irã não é só mais um episódio daquela velha novela interminável chamada Conflito no Oriente Médio, temporada 74. Não. Isso aqui é um embate civilizacional,
Tipo Game of Thrones, só que com mísseis de verdade, gente séria de um lado e do outro, o Irã. De um lado temos Israel, democracia, liberdade de expressão, direitos individuais, eleições de verdade e um povo que acorda de manhã com o singelo desafio de não ser explodido antes do café. Do outro lado, o Irã, uma teocracia medieval que mistura fundamentalismo religioso com um aspirante a vilão de filme B. Um regime que não acredita em pluralismo, diversidade ou qualquer outro conceito minimamente relacionado a direitos humanos. Para eles, o único direito universal é o direito de lançar foguete na cabeça dos outros. Enquanto Tel Aviv é bombardeada por mísseis de fabricação caseira, enquanto civis correm para abrigos antiaéreos, enquanto o mundo minimamente decente diz "chega dessa palhaçada", o que faz o Brasil? Ah, o Brasil! Sempre ele, sob o comando do Nove Dedos, o Itamaraty resolveu fazer cosplay de pacifista de Twitter. Soltaram mais uma daquelas notas de repúdio padrão com cheiro de naftalina e militância estudantil, onde o único vilão da história parece ser, adivinha, isso mesmo, Israel e os Estados Unidos. Porque, para a turma do Planalto, o problema nunca é o terrorista que dispara o míssil, é sempre quem derruba o míssil antes que ele mate uma criança. O governo Lula, fiel ao seu projeto de diplomacia de boteco com pitadas de antissemitismo gourmet, resolveu abraçar o lado errado da história. Outra vez, eles olham para o Oriente Médio e pensam: quem será que está mais alinhado com os nossos valores? O país democrático ou os ayatollah? Enquanto Israel luta para não ser apagado do mapa por um regime que sonha em ter uma bomba nuclear, o Brasil prefere fazer aquele papelão internacional de sempre. Defender o indefensável, posar de defensor da paz enquanto fecha os olhos para o terrorismo. E os efeitos disso vão muito além da geopolítica. Tá tudo conectado. A infiltração de extremistas em universidades ocidentais, o antissemitismo de boutique nas rodas de conversa da elite cultural lacradora e a nova moda das celebridades de esquerda. Torcer contra Israel para ganhar like nas redes sociais. A diferença é que, enquanto os lacradores fazem textão e Lula faz discurso para a plateia de militante, Israel segue existindo, sobrevivendo, lutando e, se for preciso, retribuindo cada míssil com juros e correção monetária, patrocinada gentilmente pela Força Aérea de Israel, com apoio logístico dos Estados Unidos. O Irã? Bom, com sorte vai conseguir um cessar-fogo antes de tomar mais umas pancadas. E a humanidade? A humanidade agradece, menos o Lula, que deve estar agora preparando mais uma notinha de repúdio. Mas dessa vez, ninguém vai ler. O Brasil segue como aquele torcedor de time pequeno que grita da arquibancada, achando que está influenciando o juiz. Lula conseguiu, mais uma vez, posicionar o Brasil do lado errado da história. De novo. E enquanto o mundo tenta garantir sua segurança, o governo brasileiro tenta garantir likes no Twitter da esquerda universitária. A boa notícia é que Trump e Israel não pedem autorização ao Lula para defender o mundo. Ainda bem, né? Fica a lição. Se for para escolher um lado na história, escolha o lado de quem sabe pilotar um caça e não de quem vive bêbado de ideologia e saudade dos anos 80. Então é isso, meus amigos. No roteiro da vida real, Trump é um maverick, o piloto veterano, o cara que todo mundo subestima, chamam de ultrapassado, de machista, de inconsequente. E no fim, ele vai lá, decola, executa a missão e volta como herói. Israel faz o papel da equipe de elite, que não treme, não recua e cumpre o objetivo. O Irã? Bom, o Irã é aquele vilão genérico de filme de ação que acha que vai dominar o mundo e acaba só servindo de alvo de míssil. E o Lula? Ah, o Lula. Coitado, nesse filme ele não é nem o vilão principal. Ele é o capanga atrapalhado, aquele figurante que aparece por 5 minutos só para apanhar no corredor e servir de alívio cômico antes da batalha final. Porque no final das contas, a diferença entre um Maverick e um Lula é simples. Um faz história, o outro faz notinha de repúdio.
não pode roubar, porque se roubar, a mão é cortada. Não é preso. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. E se roubar de novo, a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. Primeiro corta-se a mão direita. Se roubar de novo, o pé esquerdo. Para que a pessoa ainda continue tendo condições de trabalhar, de manusear. Okay. Dando mais uma chance para ela. Meu Deus, vocês cortam a mão do ladrão? Não, a gente não corta a mão do ladrão. A Sharia, ou a religião islâmica, não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo. É igual você colocar a mão numa serra. Você sabe que colocar a mão ali vai cortar a tua mão. Quem cortou foi a serra? Não, eu que coloquei. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.